Não apenas a administração pública é regida por princípios, como também o procedimento licitatório conta com princípios específicos para fins de licitação. Agora a gente vai estudar determinados princípios, os quais serão observados no procedimento, a fim de que toda a licitação seja o mais impessoal, a mais próxima da perfeição possível. Vejamos o primeiro princípio, que é o da legalidade. Isso decorre do fato de que todo procedimento licitatório é vinculado. E por ser vinculado, significa que toda a legislação deve ser respeitada. Qual legislação, Simone? Depende. Como vimos já na aula do conceito de licitação, a gente verificou que temos duas leis, ainda que podem ser aplicadas ao procedimento licitatório, sendo a 8.666, que foi revogada, contudo, pelo prazo de 2 anos, podendo ser aplicada ainda, ou seja, de 2021 até 2023. Quando finalmente acaba esse prazo de 2 anos de aplicabilidade da Lei 8.666. E agora temos como lei federal para licitações a Lei 14.133 de 2021. E, nesse caso, a lei deve ser observada fielmente. Tudo isso acaba gerando segurança jurídica para a administração pública e, claro, para os candidatos que se proporam a concorrer àquela licitação. Destaca-se que existe um direito público subjetivo à observância da lei, e aquele concorrente que for prejudicado pela não observância da lei pode requerer judicialmente o desfazimento de determinada fase do processo licitatório, caso tenha ocorrido em inobservância da lei. Isso tudo mostra o quão o princípio da legalidade é importante em matéria de licitação. Como, em outras palavras, o procedimento licitatório é vinculado, é essencial que a lei, seja a 8.666 ou a 14.133 e demais legislações, principalmente, claro, a Constituição Federal, tem que ser observadas num procedimento licitatório. Caso não haja observância de alguma legislação, o candidato prejudicado, em virtude do seu direito público subjetivo de que a lei tem que ser cumprida no procedimento licitatório, pode requerer judicialmente o seu desfazimento. Já o princípio da vinculação ao edital difere do princípio da legalidade, mas é um tanto semelhante. O princípio da legalidade estabelece que a lei deve ser cumprida. Quanto ao princípio da vinculação ao edital ou vinculação ao ato convocatório, é essencial que este seja cumprido, ou seja, no momento de elaborar o edital, a administração pública estabelece as regras que vão reger aquela licitação, todas as condições, direitos e deveres, e esse edital precisa ser observado do início ao fim. Não pode, por exemplo, a administração pública alterar unilateralmente esse edital depois de já publicado e depois de publicado e pessoas, empresas começarem a se candidatar, assim como também não pode o candidato agir em discordância com o edital. Caso haja discordância do edital e o candidato ofereça, por exemplo, uma documentação diferenciada ou traga alguma vantagem não prevista ali naquele edital, o que vai acontecer? A possibilidade de desclassificação ou, antes ainda, de inabilitação, ou seja, o candidato não estará habilitado a participar do processo licitatório caso ele esteja em discordância, caso ele esteja desobedecendo o edital.
Contudo, uma vez que ele apresentou toda a documentação adequada, mas agiu em desconformidade ao edital posteriormente, cabe a sua desclassificação. O princípio da vinculação ao edital, como podemos verificar, vincula tanto a administração pública quanto aos licitantes. E isso é ótimo, porque evita surpresas desagradáveis ao longo do procedimento licitatório. Quanto ao princípio do julgamento objetivo, isso às vezes pode ser um pouco difícil, porque tem técnicas, uma técnica de julgamento da licitação, como veremos na aula a respeito das etapas da licitação, que é a melhor técnica. E como é que vai aplicar um critério objetivo 100% para o critério melhor técnica? Contudo, quando a gente fala no princípio do julgamento objetivo, estamos falando a respeito de que o julgamento tem que se dar totalmente de acordo com o estabelecido no edital. Exemplo, se a técnica adotada for o melhor preço, não pode do nada a administração pública aplicar a forma de julgamento melhor técnica. Ou seja, o julgamento objetivo vai fazer com que o julgador, no caso a administração pública, esteja vinculada ao edital, daí que anda de mãos dadas com o princípio da vinculação ao edital e, claro, vai impedir que critérios subjetivos, amizade, inimizade, venha a interferir no procedimento licitatório na hora do julgamento. Quanto ao princípio da competitividade, tendo em vista que licitação envolve a etapa pré-contratual de uma futura alienação, contratação de obra, serviço, bem para em prol do interesse público, é essencial que haja competitividade. Afinal, se queremos comprar o melhor bem, ou o melhor serviço, ou então buscar o melhor preço, afinal de contas estamos falando de dinheiro público, é essencial que haja uma ampla gama de concorrentes àquele processo licitatório. Por isso que, nesse caso, a competitividade faz parte da licitação, ou seja, como é necessário escolher, então é melhor escolher dentre diversos do que escolher entre apenas dois. Quanto ao princípio da eficiência, a gente verifica que a administração pública vai buscar, por meio da licitação, alguma solução para determinado problema social, problema na área pública. Então, de acordo com o princípio da eficiência, a administração pública vai buscar trazer uma solução o mais rápido possível para determinado problema público, que pode ser a falta de uma obra, a falta de um bem, enfim, a licitação vai tornar a administração pública mais eficiente. Agora, diferentemente ao princípio da eficácia, a eficácia aqui já tem relação com uma certa celeridade, ou seja, aqui no caso a administração pública deve considerar os meios empregados para obter o bem ou serviço, o que ela deseja. Se há possibilidade de contratação direta, para que promover uma licitação? Se há possibilidade se a licitação é inexigível, o princípio da eficácia determina que não haja licitação para aquele tipo de demanda que dispensa ou que não exige a licitação. Ou seja, se há possibilidade de contratação direta, o princípio da eficácia determina que isso seja realizado. Ou seja, ao invés de colocar de lado a contratação direta e promova uma licitação, o princípio da eficácia determina que se há possibilidade da contratação direta, que ela seja efetivada. Então, é essencial que haja observância da modalidade correta de licitação para aquela demanda.
Quanto ao princípio da moralidade, vai determinar que o administrador público adote padrões éticos na hora de promover todas as fases da licitação. Ou seja, pelo princípio da moralidade, por exemplo, nunca poderia a administração pública revogar licitações com frequência sem um fato superveniente. Olha só o que poderia acontecer nesse exemplo. Imagine o caso, é possível a revogação de licitação? Totalmente, se houver um fato superveniente, porque se pudesse a administração pública revogar licitações a seu bel prazer, simplesmente por questões de conveniência e oportunidade, sem ressaltar algum fato superveniente, o que ia acontecer? Exemplo, eu gostaria que aquela empresa X ganhasse a licitação, contudo eu não posso contratar aquela empresa X diretamente, então vou promover uma licitação. E aí a licitação seria o julgamento melhor preço. E aí nesse caso, aquela empresa que eu queria oferecer um preço mais caro. Então eu poderia revogar essa licitação. E aí eu falo assim, olha meu amigo, diminui o preço porque o concorrente oferecer uma oferta melhor e eu quero que você ganhe. Revoguei essa licitação para você oferecer um preço mais baixo. Então, nesse caso, o princípio da moralidade não permitiria uma conduta nesse sentido. Ou seja, você percebe aqui uma conduta totalmente antiética. Ou seja, a revogação de licitação sem um motivo superveniente com o objetivo evidente de beneficiar uma determinada empresa. Pelo princípio da impessoalidade, a administração pública deve tratar de forma igual todos aqueles administrados que estão na mesma condição. E isso não fere o fato do tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte, por exemplo, porque a própria Constituição determina o tratamento diferenciado para empresas de pequeno porte. Nesse caso, um tratamento diferenciado aqui não feriria o princípio da impessoalidade, o qual determina que no momento da licitação a administração pública não trate desigualmente concorrentes que são, na realidade, iguais em direitos e deveres. Pelo princípio da probidade administrativa, a gente pode mencionar a necessidade de uma conduta honesta, de boa fé, para todos os licitantes no certame licitatório. Essa probidade administrativa vai determinar, por exemplo, que não haja superfaturamento. E isso, inclusive, pode ser o caso de uma futura ação civil pública ou até mesmo uma ação popular. Lembrando que a ação popular é uma das formas que a Constituição encontrou para dar àquele cidadão brasileiro a possibilidade dele controlar a administração pública. E um dos objetos da ação popular é a moralidade administrativa. E aqui ela acaba andando de mãos dadas com a probidade. No caso, também é possível, se houver uma conduta improba em uma licitação, caso o Ministério Público queira promover uma ação civil pública para desconstituir a licitação. Pelo princípio da igualdade, toda a administração deve dar o mesmo tratamento aos administrados, no caso aqui a gente está falando sobre licitação, que estejam na mesma situação jurídica. É totalmente ligado ao princípio da impessoalidade. Pela impessoalidade, eu não posso fazer da licitação um instrumento para estimular ou fomentar alguma empresa que seja minha amiga, alguma empresa com a qual eu tenha algum interesse, escuso, fazer rachadinha, então não posso. Então, o princípio da igualdade determina que todos devem ser tratados em igualdade de condições naquele processo licitatório. Exemplo, todos vão ter direito a apresentar proposta no mesmo prazo. Eu não vou abrir um prazo a mais para determinada empresa, por exemplo. Pelo princípio da publicidade, a licitação deve ser divulgada o máximo possível. Por quê?
Como o objetivo são bens ou serviços que vão impactar diretamente no serviço público, né, para bem ou alguma coisa relacionada à atividade pública, o que teremos? A gente precisa obter a melhor proposta ou a melhor técnica. Tudo isso a fim de garantir que o interesse público seja atendido da melhor forma possível. E como eu vou garantir o princípio da publicidade? Eu vou garantir isso publicando os editais com grande divulgação. E não só isso. Quando a gente fala sobre princípio da publicidade, não estamos falando apenas de divulgação do edital, mas todas as etapas da licitação devem ser publicadas. As etapas devem ser divulgadas, a fim de que não haja nenhuma obscuridade no andar daquela licitação. Pelo princípio da economicidade, eu vou só beber uma água, só um minutinho, peraí. Pelo princípio da economicidade, o administrador público deve zelar pelo dinheiro público como se fosse dele. Então, ele deve empregar o recurso público da melhor forma possível. Às vezes, o critério melhor preço não é o ideal. E a gente já ouviu falar daquela expressão, né? Às vezes o barato sai caro. E em virtude do princípio da economicidade, não necessariamente a administração pública tem que contratar o mais barato, mas também algo que melhor se adequa àquela necessidade. Às vezes, o método de julgamento melhor técnica vai atender mais ao critério da economicidade do que aquele critério da mera economia, do melhor preço, por exemplo. Quanto ao princípio da celeridade, a administração pública deve estar atenta a todos os prazos estabelecidos em lei e deve evitar ficar postergando o andamento da licitação. A licitação já é um procedimento burocrático bastante, então a administração pública deve ter o cuidado de seguir as etapas sem ficar postergando sem necessidade. Já o princípio do interesse público determina, como o próprio nome já diz, que a licitação tenha em mira atender o melhor possível justamente o interesse público e não o interesse do Estado. Em relação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a administração pública não pode, por exemplo, cometer excessos em uma licitação. Simone, como assim cometer excessos? Ficar promovendo diversas licitações e revogando, por exemplo. Ela deve verificar os meios e os fins a que se destina aquela licitação. Às vezes, para que, por exemplo, é razoável criar uma licitação de livre concorrência para um caso de dispensa de licitação? Pelo princípio da motivação, o administrador público ele vai precisar motivar as decisões que tomou ao longo do processo licitatório. E isso é muito importante para que todos os candidatos saibam o porquê, por exemplo, foram preteridos em detrimento, foram preteridos e por que o outro ganhou. Isso é importante até mesmo para impugnar judicialmente caso algum dos interessados, algum dos candidatos se sinta prejudicado. Ou seja, com o princípio da motivação acaba inibindo a administração pública de cometer eventual arbitrariedade e vai fazer com que, a princípio, né, gente? A gente está falando, estou falando do mundo ideal. Então, o princípio da motivação vai explicitar o porquê da escolha daquele candidato, por que aquele não foi escolhido. E isso acaba fazendo com que o administrador público tenha uma conduta inspirada pela ética, já que ele vai ter que motivar as suas decisões ao longo do procedimento licitatório. Pelo princípio da segurança jurídica, a gente pode verificar que a licitação acaba que ela vai fazer com que o candidato
conheça a conduta, não só o administrado, como os candidatos também, conheça tudo o que está sendo relevante naquela licitação. Em relação ao candidato, pelo princípio da segurança jurídica, cada ato que ele vai ultrapassando e como se ele estivesse passando, cada fase ganha na licitação, aquilo ali já é direito adquirido, então ele já tem aquela segurança jurídica. Não está mencionado aqui nesse slide, mas um outro exemplo de proteção da segurança jurídica em um procedimento de licitação. No caso de nulidade da licitação, o candidato, caso não tenha ensejado a nulidade, caso a culpa não seja do candidato, teria sim direito a eventual indenização no caso de ter despendido um alto valor, despendido um valor que ele não esperava, simplesmente porque aquela licitação foi anulada. Em outras palavras, para ficar mais fácil de entender, imagine que o candidato se preparou, gastou dinheiro com aquela licitação e de repente ou ela foi revogada, a revogação em regra gera o direito à indenização, a nulidade não, mas dependendo do caso, principalmente se o administrado, se o candidato não foi quem ensejou essa anulação, é possível vir a pleitear a eventual indenização por causa de eventual gasto com o procedimento licitatório. E isso tudo é com o objetivo de manter a confiabilidade na administração pública. Pelo princípio do planejamento, as licitações devem ser planejadas. Não deve ser algo simplesmente que surgiu da vontade aleatória do administrador. Então, ele deve planejar as suas licitações. Eu trago aqui o artigo 12, inciso 7 da Lei 14.133, que é a atual Lei de Licitações. A partir de documentos de formalização de demandas, órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar um plano de contratações anual com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos ou entidades sob sua competência. É obrigatório elaborar o plano de contratação anual? Não, não é obrigatório, mas é interessante. A lei vislumbra essa possibilidade dos entes federativos elaborarem um plano de contratação anual, a fim de que possa planejar melhor eventual licitação que venha a ocorrer ao longo daquele ano. O princípio da adjudicação compulsória tem essa expressão um tanto criticada e com razão. Por quê? Quando a gente fala em adjudicação compulsória, a gente já subentende, que a licitação acabou, então obrigatoriamente aquele candidato será contratado e acaba desconsiderando a possibilidade de revogação da licitação. Então, o princípio da adjudicação compulsória traz o direito subjetivo de quê? De que o vencedor da licitação é quem terá o direito ao objeto da licitação, ou seja, uma vez finda o procedimento licitatório, vai caber ao vencedor a adjudicação do objeto de licitação. Não pode a administração pública, com o vencedor X, entregar o objeto da licitação para o candidato Y, se ele perdeu. Mas é só isso, basicamente, o princípio da adjudicação compulsória. Não há a obrigatoriedade da contratação. Ele pode ter vencido a licitação, homologada a licitação, porque a homologação vem ao final da adjudicação, e ainda assim a administração pública não celebrar o contrato. Ou seja, não há obrigatoriedade da administração celebrar o contrato. Ela pode fazer a licitação e não contratar. Não é uma escolha inteligente, mas é possível. O princípio da adjudicação compulsória apenas impede que, enquanto perdurar aquela adjudicação, não há possibilidade para a administração pública promover outro processo licitatório. Ou seja, tem uma adjudicação aqui feita, ela está no prazo,
ela está válida. O candidato não desistiu, então é ele que eu tenho que contratar, caso eu vá contratar. Eu não posso abrir outra licitação. Quanto ao princípio do desenvolvimento nacional sustentável, significa que entende-se que por meio da licitação é possível estimular empresas a cuidarem do meio ambiente, ou seja, muitas vezes dentro do procedimento licitatório é levado em consideração, inclusive na hora de verificar as propostas, o impacto ambiental eventual. É exigido muitas vezes o que? Um estudo de impacto ambiental daquela proposta, a fim de que o meio ambiente seja preservado por meio daquela licitação. Ou seja, não é meramente contratar o melhor preço, melhor técnica e essa técnica ou atividade acabe com o meio ambiente, está tudo bem. Não, de jeito nenhum. Nesse caso, a licitação tem que ter, ela traz muitas vezes a possibilidade das empresas pensarem em investir melhor em um desenvolvimento sustentável de suas técnicas, a fim dela ser escolhida no certame licitatório. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui abaixo desse vídeo um comentário fazendo a sua pergunta, que vai ser um prazer te responder.